Bem-vindos a mais um programa de Gente com História. E hoje a Gente com História traz história de muita gente. Gente que veio para o nosso país, gente que é migrante. E para falar dessa gente, temos uma pessoa muito especial, a Maria Eduarda Viterbo. Olá Maria, boa noite, bem-vinda sejas a este programa. Queres-me dizer Convite quem és? Américo. Obrigada pelo teu convite, Américo. É um gosto estar aqui. Eu que agradeço teres aceito. Queres-me dizer quem és? Vamos lá. Já disseste um bocadinho. Sou Maria, simplesmente Maria, é mais fácil. Sou Maria Viterbo, sim. Diretora do Secretariado Diocesano das Migrações do Porto. E pronto, sou dedicada, sou uma mulher à procura de ajudar sempre mais e melhor. É a minha missão, desde sempre muito clara. A minha missão é ajudar e servir. Então, sou esta Maria à procura cada dia de ser mais fiel a mim própria, ao Cristo que eu sigo e a esta missão que me foi entregue. Como é que descobriste essa tua vocação para ajudar o próximo, neste caso os migrantes? Olha, não foi o ajudar não só os migrantes, isto faz parte da minha vida toda. Eu acho que isto bebi na casa dos meus pais. Desde pequenina eu já tinha que ajudar as pessoas, porque os meus pais também eram assim. E era ajudar em coisas muito simples. O pai, com 7, 8 anos, por aí fora, já me pediam para ir fazer coisas, ajudar os vizinhos. Havia muitas pessoas nessa altura que não sabiam ler, e eu sabia ler desde os 4 anos, e por isso a minha mãe me pedia para ir à casa das vizinhas para ler as correspondências das que tinham famílias longe, para escrever as cartas para as famílias, para ir explicar quando tomavam os medicamentos, para fazer coisas assim, buscar as sacas das compras. E isso tudo foi-me incutido, que nós deveríamos sempre estar ao serviço das pessoas com as nossas capacidades. Isso foi pedido gradualmente e quando já era adulta, pronto, estava em mim. Desenvolveu-se assim, sem isto é muito natural em mim. Nem sequer algumas pessoas dizem porque é cristã, ela faz isso para responder a este apelo, mas eu acho que nem é tanto, não tenho tanto esse mérito, é porque é natural, sempre esta forma de estar na vida e diante das pessoas. E nos migrantes, e pronto, eu sou vicentina, fui presidente do Conselho de Zona do Porto, muitos anos, fui do Conselho Central há vários anos também, fui responsável da formação, fui várias coisas, representante da rede anti-pobreza, na área da saúde, precisamente, porque também é outra das minhas paixões. E então, pronto, isto veio gradualmente. Eu gostei sempre de estar em contacto com muita gente, de conhecer diferentes culturas, diferentes povos. Isso também veio do meu pai. Meu pai era diretor hoteleiro e depois fazia amizade com os hóspedes, com outras pessoas de outros países que vinham para a nossa casa também. E então eu habituei-me a ter sempre amigos estrangeiros. Acho que também por aí foi assim uma abertura grande. E então, olha, depois calhou, eu entretanto, pronto, a minha vocação era servir a igreja, ou servir Jesus Cristo nos irmãos, que eu gosto mais de dizer isto desta forma, que é a realidade. E na altura que o Secretariado das Migrações, eu estive também a trabalhar sempre na Diocese, em várias áreas, e fui secretária do Vigário Episcopal para a Educação Cristã, muitos anos, e então, pronto, conhecia os meus bispos, enfim, as outras pessoas, e na altura que o Secretariado das Migrações, que tinha morrido mais ou menos, foi reativado pelo Sr. Dom Armindo,
ele convidou uma pessoa, um padre, para dirigir, com quem eu trabalhava também muito, em grupos de jovens ou noutras atividades. E pronto, ele convidou-me para o secretariado e aí vim eu. Começámos a palpar terreno e tal, a ver como é que se fazia isto. E fomos aprendendo de um lado e do outro, e pronto, com o Secretariado Nacional em Lisboa também. E foi por aí. Entretanto, este meu amigo, padre, teve um problema oncológico galopante e morreu passado pouco tempo. E então o senhor Dom Armindo pediu-me para tomar conta do secretariado, pronto, enquanto fiquei interina, enquanto ele depois via como fazer. E, entretanto, depois no ano a seguir nomeou outro padre e fui ficando, fui assessora de diretor, fui dinamizadora, enfim, uma série de coisas. E, entretanto, eu já tinha aprendido o que era efetivamente este trabalho. E porque no início a gente, por muito que goste, tem que aprender, não é? Não se pode estar a trabalhar à toa. E tem que, enfim, detectar as necessidades, o que é mais importante, o que é fundamental, como acolher as pessoas. E o acolhimento é uma coisa que eu trabalhei durante quase toda a vida, também fiz várias formações nessa área. É uma coisa que eu acho fundamental. Estejas onde estiveres, em que áreas estiveres, o acolhimento tem que ser sempre a primeira coisa. E a forma como tu te colocas diante de alguém é fundamental para haver ou não haver uma confiança, uma relação. E foi assim, fui trabalhando, entretanto já estava aberta, foi este boom da imigração dos anos 2000 e por aí fora, e eu já estava então metida nesta coisa até à cabeça e fui ficando cada vez mais apaixonada, porque é uma vida apaixonante mesmo. E eu acho que não se consegue fazer as coisas se não for por paixão, por grande força mesmo. Porque muitas vezes é muito duro, é um trabalho muito duro, porque estás a lidar diariamente com problemas que nem te passavam pela cabeça e com pessoas que por si mesmas já estão fragilizadas. À partida, basta serem empurrados da sua terra por aí fora, seja por que razão for. Enfim, isso traz logo muitos problemas. Depois, a adaptação, o chegar a um sítio que não conheces nada, nem ninguém, nem a língua, nem nada que te. E muitas pessoas nem sequer outras línguas, a não ser a sua própria, de vários países, não havia o hábito de aprenderem outras línguas. E então houve que pensar muitas coisas. E foi assim, fui ficando cada vez mais apaixonada por esta minha família gigante, que eu, na verdade, eu considerei sempre que a minha família é toda a gente. Esta é a minha forma de ver a vida, mas é genuíno isto. Eu não é a família de sangue, as pessoas. Pronto, a família de sangue é a família de sangue, mas as outras pessoas são para mim a minha família também. E realmente eu olho para as pessoas sempre como sendo um de nós. E não é. Mas entretanto, tu prestaste tão à vontade num secretariado como este, em que acolhe dezenas de pessoas de países tão diferentes, tu tens formação linguística. Tenho, tenho. Sim, foi jovem, a licenciatura eu fiz em línguas, também acho que eu era muito ligada ao meu pai, né? E então o pai também era de línguas e pronto, dirigia hotéis e portanto tinha sempre contacto com outras pessoas. E eu acho que isso também influenciou muito, porque aquela minha paixão pelos contactos, eu sempre achei que a língua era realmente a forma de contacto com toda a gente. E se eu não sabia falar, pelo menos alguma língua que se fosse mais conhecida, que noutros países já se falasse mais amplamente, eu estava um bocado cortada na comunicação. Portanto, eu fiz primeiro licenciatura porque estava focada nas línguas.
E foi muito por aí que ainda cheguei a trabalhar com o meu pai também, como recepcionista de hotel, e portanto foi-me útil e é útil até hoje. E também, Quantas línguas falas? ao Américo, são só algumas. Aquelas que permitem um contacto assim mais abrangente, que hoje quase toda a gente fala. Francês, inglês, um bocadinho de alemão, mas já está enferrujado, porque já agora quase ninguém, quem vem da Alemanha fala inglês e, Exatamente. portanto, já não. Hoje o inglês é a língua do mundo inteiro, o francês também ainda se fala mais, até naqueles países da África falam francês. Mas há um Uh, bocado falaste de países em que vêm migrantes para cá que só falam língua deles, não falam outra língua. sim. Como é que vocês Uh, conseguem comunicar com eles? Olha, no início era com alguém que entretanto ficava nosso amigo e ajudava a traduzir um bocado, mas era a meias palavras, era uma palavra em português, uma em russo, uma em não sei o quê, mais ou menos chegávamos lá. Fazíamos uns bonecos num papel, explicávamos e tal, pronto, e a coisa ia. Quando queres o gesto é tudo, também é um bocado assim. É verdade, sim, senhor. Mas isso foi no início. Depois também fomos todos do secretariado, os que estávamos na altura, fomos estudar russo, porque foi naquele boom da imigração dos países de leste e em que a maioria deles não sabia inglês, nem francês, nem outras, nem italiano, nem pronto, não sabiam. Mas eles também têm muita facilidade e esforçam-se muito por chegar e começar logo, nem que seja de ouvido, a esgravatar qualquer coisa da É que é língua. muito rápido, não é? Eles quando chegam cá, os romenos, Sim, os russos, falam mal, não é? Muito mal, sim, porque, claro, é o que eles ouvem de sim, sim. raspão e tal, mas Mas vão, dá para entender sim, uma coisa perfeitamente. e outra, com aquelas Sim, discordâncias todas, mas dá para perceber. Mas nós, entretanto, também houve algumas pessoas que começaram a pensar que era preciso, isto é sempre assim, há um boom de qualquer coisa, vamos arranjar uma. E sim, então começou a haver aulas de russo e nós fomos todos para as aulas de russo. Isto para podermos estar mais aptos e tal. Entretanto, eu aprendi mais russo. O tempo era muito pouco, as aulas eram pós-laborais, não é? Eu tive sempre um horário muito carregado, como tenho, por força de vontade, quer dizer, eu acho que tenho que estar para as pessoas e não. E, portanto, tinha muito pouco tempo e eu acho que aprendi mais ainda com eles, com as pessoas, do que propriamente no curso. Esta é a realidade. Aprendi muito mais, sobretudo, a falar e a entender com as pessoas todas. Eu tinha semanas de fazer o atendimento a mais de 120 pessoas, 130, estás a ver quantos eram por dia. claro. Uma pessoa começa depois a ficar mais ligada a uns e a outros, e foi por aí. Até que depois as gerações seguintes já vinham, começavam a falar já um bocadinho de inglês, já tinham começado a estudar alguma língua e também começou a facilitar. Hoje é muito mais fácil. Hoje já eles já falam mais rapidamente, sobretudo o inglês, porque os países começaram todos a verificar que se não aprendessem inglês, ao menos não é uma língua que domina o É mundo. universal. E pronto, agora facilita muito, mas mesmo assim, Mas, claro, Maria, no meio deste universo tão abrangente de pessoas que vêm daqui e dali, eh, eh, digamos que as necessidades também são muito variadas. Ou seja, eles quando chegam sim. cá trazem necessidades, umas delas comuns, mas outras muito diferentes. Como é que o Secretariado das Migrações aqui no Porto tem conseguido dar respostas às suas necessidades? Olha, o secretariado foi criando valências ao longo dos anos e foi desenvolvendo umas e depois parando outras quando já não eram necessárias, porque pareceu-nos sempre que teria que ser assim mesmo. Nós temos que estar para acolher as pessoas e então irmos detectando aquilo que é necessário ter como valência. E há algumas coisas que são fundamentais até hoje, que são os cursos que nós temos de língua de PLE, que é Português Língua Estrangeira, que são fundamentais mesmo que eles aprendam na rua ou em qualquer lado, porque depois eles precisam do diploma oficial para a residência e depois também para a nacionalidade ou para o exame nacional.
Portanto, não basta aprender umas palavras soltas assim de qualquer maneira, eles têm que ser documentados. E, portanto, isso continuamos a fazer e já vem desde há muitos anos e tivemos a felicidade de poder fazer parceria com a Universidade do Porto, através da Faculdade de Letras e do curso ser reconhecido. Portanto, no fundo, os que estudam connosco têm também, saem com o certificado da Faculdade de Letras, da FLUP. Depois, damos aulas de inglês também, porque para os outros todos, sobretudo de países onde, por exemplo, Brasil, América do Sul, alguns que não sabem, não é costume saberem assim muitas línguas, e então o inglês era muito pedido, fizemos aulas de inglês. Depois íamos vendo, respondendo, depois foi preciso criar a Bolsa de Emprego, porque eles precisam de procurar trabalho, mas o procurar trabalho, e sobretudo em várias fases complicadas, as máfias que se propagam à volta da imigração são perigosas, como sabemos, não é? Depois usam as pessoas de determinadas formas e para arranjar trabalho, enfim, cobram balúrdios e outras coisas e burlam-nos e etc. Portanto, nós tivemos que nos implantar no mundo do trabalho como defensores e como uma triagem daquilo que poderia ser ou não benéfico para eles. Depois foi preciso sermos interlocutores, e somos até hoje, fazer pontes, criar pontes entre os vários organismos, desde o CEF, claro, obviamente, que é o terror de qualquer estrangeiro, a Segurança Social, várias coisas, organismos, centros de saúde, todos os organismos, finanças, etc. Todos os organismos públicos que nós sabemos que são difíceis, já para nós são difíceis e para qualquer estrangeiro muitíssimo mais difíceis. E ninguém está com paciência para atender um estrangeiro, nem para parar um bocadinho para ver se ele entendeu ou não entendeu. Enfim, portanto, nós tivemos que ir criando pontes e arranjando pessoas que ajudassem também, que nos ajudassem a ajudar, criar em várias alturas empregadores, relação com empregadores de confiança de empresas que recebessem as pessoas ou fizessem a ponte para outros para poder colocar as pessoas em determinados trabalhos, em determinadas áreas, porque também é complicado para qualquer um deles apresentar-se sem mais a procurar trabalho, ainda que soubesse que havia. À partida diriam logo que não havia, porque as pessoas não confiavam, também não sabiam o que é que eles sabiam e pronto, porque achavam que se calhar eles não iam fazer nada, ou iam roubar, ou iam fazer outra coisa qualquer. Daí que nós tínhamos que andar, pronto, é das fases mais, talvez cansativas, eu diria que cansativas, mas ao mesmo tempo mais atraentes, mais desafiantes, que eu tive, que era andar com eles pelos estaleiros das obras, enterrada em lama até aos joelhos, toda suja, à procura dos empreiteiros, para conseguir que me ficassem com os homens. Era espetacular, era uma coisa, era um cansaço imenso, mas ao mesmo tempo eu não me tinha imaginado assim, enterrada na lama atrás de empreiteiros, ou a cobrar-lhes os salários que eles não pagavam aos homens, e depois era preciso, porque achavam que eles não tinham ninguém que os defendesse. Então, como pronto, nós entretanto divulgámos pelas juntas de freguesia, por todos os lados, e começámos, basta haver 2 ou 3 que sabem, que depois é passar a palavra e fazer uns papéis, e acabámos de ficar muito conhecidos, mesmo fora da diocese. Até hoje me pedem ajuda de outras dioceses para várias coisas. Mas então, nas outras dioceses não há secretariados da Universidade? Em todas há, sim, não é bem em todas. Alguns estão misturados, outros depende da organização de cada diocese, mas por princípio deveria haver. Mas mesmo assim, as pessoas, depende das zonas, não é? E há zonas que não têm tanta facilidade como temos nós cá, ou há algumas coisas que as pessoas também não estão tão por dentro, e às vezes ligam-me e pedem-me ajuda também.
Mas, Maria, também, digamos, em certas zonas do nosso país, em certos distritos, em certas dioceses, a migração não é tão frequente. Se calhar mais fácil encontrar migrantes no Algarve, no Porto, em Lisboa, Coimbra, Braga. Há zonas em que eles não procuram. Sim, essas que tu disseste não foi, As mais. falhaste, não, sim, não são as, falhou-te aí uma que é a número 2, que é Setúbal. Setúbal, Setúbal é Lisboa, Setúbal, Algarve e depois então Porto, que é a número 4 e depois por aí fora. Braga, sim, Viana, é claro que o litoral é todo muito mais cheio de imigração. É claro. Mas também há e houve mais em tempos passados nas zonas agrárias, porque aqui já era difícil também encontrar-se colocação para toda a gente Sim, sim, sim. e havia quintas e explorações agrícolas que recrutavam, mas não como esses que estão a monte por aí fora, que agora nós vemos estas Sim, desgraças. sim, sim, sim. Então aí nós também enviei vários para o Douro, para outros lados, onde eles ficavam a trabalhar e até se fossem casais, as pessoas, famílias pediam-me para o senhor trabalhar na agricultura e a senhora ficar como empregada na casa, com casa própria para viver, etc. Portanto, também tínhamos essa parte da ruralidade. E também dos sazonais, porque também a imigração sazonal é uma coisa muito séria e muito É não tão bem trabalhada até, delicada, não é? Muito delicada. delicada, não tão bem trabalhada, porque também é difícil, não é? Nós conhecermos tudo e sabermos, e lá está, há zonas onde a imigração é muito mais sazonal e, portanto, é difícil nós chegarmos E aí, à fala com as pessoas. nessa área da migração sazonal, há muita exploração às vezes, não? Exatamente, e estamos a ver agora estes Não é? focos infecciosos do Sim, Covid agora lá embaixo, no Alentejo, etc. Pronto, se bem que não é só por aí, não é? Mas sim. agora toda a gente foi mais cómodo dizer que era por causa dos É mais trabalhadores de fácil. É fora. mais fácil. Mas é um facto que eles não têm o mínimo de condições, vivem a monte, num sítio qualquer, não têm condições de higiene, não têm condições de nada, nem de saúde, portanto também é um facto que as doenças se desenvolvem mais nesses ambientes, não é? Pronto, Claro, claro. não há. A relação do secretariado com os migrantes é de longa duração ou a partir de um dado momento os migrantes estão estabilizados, esquecem todo o vosso trabalho? Não, felizmente não. Olha, é cada vez mais família. Claro que não são todos, até porque muitos saíram de Portugal, não é? Já muitos depois tiveram possibilidade naquela crise que é 2014, 2000, pronto, aquela nossa crise desgraçada ali no meio. Eles todos os que puderam e que já estavam documentados foram-se embora para a Europa, fora para outros países, porque foi a solução que tiveram para poder melhorar. Mas mesmo aí, mesmo assim, lá está, através do Facebook, através das redes sociais, nós temos contacto sempre com muita gente e eles não se esquecem. E às vezes precisam de coisas, de repente lembram-se e sabem onde vir bater, o que é interessante para nós perceber isto. De alguma forma, é porque conseguimos passar-lhes uma confiança e mesmo esta entrega, esta amizade que eles guardam, o que é muito bom. E do nosso lado também, claro que há pessoas que ficam mesmo amigas, que ficam muito amigas e seremos amigos sempre, e há outros que ficam um pouco mais afastados, ou que saíram já e não sabemos onde estão, também alguns não sei. Muitos regressaram ao país, mas esses eu sei, normalmente, porque dizem, mandam mensagens, mandam coisas. Há gente que se comunica comigo só no Natal e na Páscoa, por exemplo, mas eles sabem que para eles são as festas mais importantes e eles, pelo menos nessa altura, eles sempre se comunicam comigo e juntam dinheiro para conseguir telefonar nessa altura. Há pessoas fantásticas. Eu fico tão
tão surpreendida ao mesmo tempo e tão... Tem uma ideia aproximada de quantos migrantes estarão a viver neste momento na nossa diocese? Na Diocese não é tão fácil saber porque os dados nunca estão atualizados, mas eles são à volta de 500 mil cá, aqui estarão, normalmente eram 40 e tal mil, por aí, não sei exatamente neste momento, porque também temos, as estatísticas não nos dizem nada e eu digo sempre isso, e as pessoas Pois, ficam a olhar para mim. até É para que quem está dentro do terreno, quem está no terreno é que percebe como é. Os meus números têm que ser sempre mais elevados do que aqueles que estão, por exemplo, no CEF, no registro. sim, sim. Porquê? Porque eu conheço grande parte das pessoas que não estão regularizadas e eles contabilizam aqueles que têm residência. Portanto, está lá que tal, tantas residências neste ano. Mas a maior parte das pessoas com quem nós agimos não têm residência, não estão ainda documentados ou estão a começar a documentar-se. Portanto, há sempre uma franja que é ignorada das estatísticas do registro, mas que nós sabemos que existe. E isso Assim, é um processo muito longo, a sim, é um localização. bocado, sim, é um bocado, é um bocado. E agora com a pandemia isto sempre foi uma atrapalhação. Agora com a pandemia, claro que mesmo para os portugueses qualquer repartição ficou também fechada ou suspensa ou online, mas felizmente vão saindo alguns decretos. Eu hoje publiquei, é de 30 de Abril, pronto, foi que entrou em vigor agora, que felizmente vão considerar regularizados os que tinham os processos pendentes até 30 de Abril. O que é bom, porque aquelas pessoas não podem ficar eternamente com a sua vida Claro. atrapalhada por causa das repartições não conseguirem dar vazão. Ora, mas em termos práticos, isto é uma pergunta difícil, reconheço, mas eu acho que deve ter algum conhecimento nessa área. Dos países todos da Europa, o nosso é um dos mais procurados. A nível de respostas, de acolhimento, de integração, eles normalmente cedem-se em casa, aqui, ou há países que têm mais capacidade de acolhimento? Não, ora bem, são coisas diferentes. Em termos de acolhimento, em termos de relacionamento com as pessoas mesmo, em termos de ajuda, por exemplo, eles sentem-se muito melhor em Portugal. Uhum. Porque nós somos assim, nós portugueses, não é? Temos muito esta forma e quando é preciso ajudar, vai toda a gente ajudar. Não é sempre, é evidente que se fosse tudo tão fácil, nós não tínhamos trabalho, não é? No É, secretariado, nós temos trabalho, há muita coisa que temos que trazer ali, assim, rédea curta, como se costuma dizer, que é para a coisa correr bem. Agora, claro que as pessoas procuram melhorar de vida e depois depende daquilo que para eles é melhorar, porque há muitos estrangeiros para quem ter uma vida melhor significa tão só estar em segurança, não estar perseguido, os filhos poderem estudar em segurança, ainda que o nível de vida não seja para enriquecer. E esses preferem isso e estão em Portugal perfeitamente. Há outras pessoas que querem realmente ganhar muito dinheiro e depressa. E aí, até às vezes passam por Portugal, porque é fácil vir e tal, conhecem alguém, mas depois, podendo, como aqui os nossos salários são baixos, enfim, há uma série de dificuldades, eles podendo e arranjando, por exemplo, um contacto ou qualquer coisa, preferem, por exemplo, ir para a Alemanha, que se ganha muitíssimo bem, ou para a Suíça, que se ganha muitíssimo bem, outras, Áustria, eu tive muitos aqui que foram para a Áustria, porque arranjaram realmente colocações a ganhar muito bem. Pronto, para esses que querem muito dinheiro, de facto, eles depois procuram possibilidade de chegar a estes países mais. mas é a maioria que vai ou é a maioria que fica? Não, a maioria fica. A maioria fica. Naquela altura da crise, não. Muita gente foi embora. E muita gente, mesmo que queria ficar cá, acabou por regressar.
mas uns foram e depois vieram daí a uns anos outra vez, quando a coisa melhorou, mas não, mas normalmente mesmo em famílias, a imigração de famílias, entretanto, porque no início eram muito homens sozinhos, não é? Mulheres sozinhas, depois passou a ser, portanto, concedido e bem o reagrupamento familiar e passou-se então a uma imigração de famílias e eles precisamente gostam que os filhos cresçam aqui, gostam desta, acham que o país é seguro em relação a outros, no sentido também as pessoas são mais calorosas, eles andam mais à vontade, integram-se melhor e, portanto, de facto, gostam de assentar arraiais aqui. Aqui. E muitos ficam para sempre, ou Sim, quase sempre. sim, sim, acho que sim. Alguns compraram casa já. Quer dizer, eu não posso dizer neste momento que não façam como os portugueses estão lá fora. Muitos também estavam lá, era para sempre, E depois e vieram. compraram casas e tal, mas entretanto, depois as gerações mais velhas acabam por ter saudades e querer vir para Portugal. O que acontece é que normalmente já têm os filhos que já cresceram lá, já estudaram lá, já têm E acabam namoradas, por ficar. e fica a família um bocado dividida, acabam por ficar. E aqui vai, porque eu já tenho tantos filhos e tantos netos que a dada altura eles já não vão querer ir embora, com certeza, não é? Exatamente. E então acabam por ficar. Oh, Maria, diz-me uma outra coisa. Nós fomos, e somos ainda, e fomos durante muitos anos, um país que imigrava, ia para fora. Sim, sim, Uh, Agora, nós recebemos muita gente que vem de fora, muitos imigrantes que vêm de outros países procurar-nos. Nota-se, ainda se vai notando, que os portugueses, não estou a dizer que são todos, mas uma boa parte dos portugueses, têm muitos preconceitos, muita dificuldade em aceitar o estrangeiro que chega, sim, o migrante que chega. sim. Não achas estranho que os portugueses, tendo tido uma experiência de migração tão grande, não tenham aprendido a acolher melhor, a aceitar melhor as culturas diferentes que nos procuram, as pessoas diferentes que vêm ter connosco? Devia ser assim e é um dos pontos em que nós batemos sempre. Mas há aqui uma questão. De facto, os portugueses são, muitos portugueses são mesmo xenófobos e racistas mesmo. Temos que dizer a verdade. E custa muito remar, sobretudo algumas classes sociais são um bocado assim. Mas o que acontece é que eu tive esta experiência interessante. Os portugueses que nós temos cá, que foram imigrantes, são aqueles melhores aliados que eu tive sempre para, por exemplo, procurar trabalho ou dar trabalho aos estrangeiros. Porque eles sabiam o que passaram lá fora, muitos tinham estado em França a dormir em papelões e etc. e passaram por isso tudo, e então faziam. Há pessoas aqui no Porto que me ajudaram de uma forma incrível e que até hoje nós temos relação e que ajudaram as próprias pessoas, alojaram pessoas, arranjaram trabalho, deram de comer, fizeram tantas coisas em colaboração connosco e mesmo por eles próprios, e muitos com quem eu ia para apresentar a trabalho, para acompanhar, chegava, por exemplo, numa confeitaria, o senhor, começávamos a conversar e eu dizia, olha, pronto, tenho este senhor assim, assim e tal, e o senhor tinha sido imigrante português. E quando percebia a situação e que é que eu, enfim, de onde é que eu vinha, de imediato tinha vontade de ajudar. Era aquela sensação de que eu também já estive na mesma situação e agora tenho que fazer alguma coisa aqui. E de facto, essas pessoas, sim, esses eram grandes aliados nossos. Os que estão aqui instalados com boas condições e que nunca precisaram de passar por nada são os que são mais difíceis de converter, não é? Que é um facto. São aqueles que, enfim, exploravam mais, mesmo as empregadas domésticas, etc., porque as pessoas não passaram por necessidades, por situações complicadas e acho que é um bocado que passa por aí. Claro. Mas, Maria, digamos que
de todos os países que têm chegado gente, há países que chega mais, portanto, há países mais representativos. Atualmente. Estão sempre a mudar, quer dizer, vão mudando. Durante muito tempo, pois a Ucrânia liderou durante muito tempo a lista, depois os PALOP, ali Cabo Verde, sobretudo. Depois isso já, numas alturas, foi mudando. Houve anos em que realmente os dos países de leste estavam sempre na frente. Agora, o Brasil já dá uns anos para cá, aliás, o Brasil foi sempre uma das grandes comunidades imigrantes no nosso país, e dá anos para cá, todos os dias chegam brasileiros, não é? Agora com a pandemia, os voos agora que está tudo encravado e eles estão com aquela situação complicada lá, mas sim, mas todos os dias quase podia dizer que chegavam brasileiros, e todos os dias, lá está, pelo Facebook, são feitos consultas, apelos uns através de outros e etc., para perceberem se podem vir, quais são as coisas que vão encontrar aqui, qual vai ser a situação que têm, se poderá haver trabalho para isto ou para isto. Do Brasil há de facto um desaguar aqui muito permanente e muito grande. A imigração dos países de leste houve uns anos que abrandou, depois cresceu novamente. Os PALOP continuam ali mais ou menos. O Cabo Verde há sempre bastantes pessoas, mas o que não é muito no norte. Atenção, quando eu falo dos PALOP, não é uma realidade que no Porto tenhamos. Em Lisboa. É diferente, é Lisboa, exato. Até porque lá tem aqueles bairros todos e isso, nós aqui não é uma coisa assim visível. Há, mas... E depois há aquela gama grande. Agora, nós temos, por exemplo, tivemos sempre muitos da África, mas dos outros países, Marrocos, esses países assim, norte da África, os tais que falam francês, depois da língua deles. Tivemos muitos cá e temos ainda. E muçulmanos, muitos dos países muçulmanos, e a comunidade muçulmana é bastante grande no Porto. Sim, sim. À volta de, dizem que 5.000 e tal pessoas, eu acho que são muitos mais, lá está, por causa da tal listagem que é um bocadinho volante. Mas sim, mas temos muitos para uma cidade como o Porto, são muitos. Eu não acho que é um bocado estranho com esta abrangência toda de gente que nos procura, os censos não contemplarem essas pessoas? Claro que acho, claro que acho. Isto é mesmo, enfim, é daquelas coisas que não tem cabimento, mas pronto. Enfim. Sim, era uma maneira de nós, mais ou menos, quanto éramos e quanto eram as. Pois, mas como essa há tantas coisas que não Mas têm há muita cabimento. coisa, há muita. A deficiência é outra coisa também em questão que não é abordada, há muita coisa que não é abordada. É. Maria, mas é assim, também há uma outra realidade que para mim me preocupa e acho que quem nos está a ouvir também está a pensar nisso. No meio de tudo isto chegou um migrante muito estranho que colou o mundo todo, que é a pandemia. Isto vai trazer grandes transtornos à migração, Sim, veio. no óbvio. Como é que vocês agora, em termos de secretariado, têm ajudado esta gente que está cá e aqueles que porventura vão chegando? Chegando, não vão chegando assim, ou ocasionalmente Sim, familiares de alguém, mas sim, sim. os que estão cá, obviamente, foram, todos são atingidos, não é? Os portugueses também foram atingidos, todos aqueles que tiveram que fechar os seus comércios, as suas coisas, claro que são atingidos. E os outros, os estrangeiros, maioritariamente, porquê? Primeiro, muitos têm trabalhos precários. E recibos verdes, os chamados recibos verdes, que agora toda a gente, empresas contratadoras, tudo a recibo verde. Portanto, fecharam-se os restaurantes, fecharam-se os cafés, fecharam-se uma série de coisas e eles perderam tudo. Grande parte deles não tinham direito a apoios e, portanto, ficaram sem dinheiro para pagar fosse o que fosse. Foi mesmo ficar no zero, não é? E muitos com filhos, etc. Portanto, é óbvio, como em qualquer família,
do pé para a mão, tu deixas de receber salários e continuas a ter a família a comer enfim, e precisar de se movimentar, foi terrível. São montes de gente que ficaram sem possibilidades de pagar as suas despesas básicas, as coisas normais. O que é que. E além disso, de ser esclarecidos e de ser apoiados, acompanhados, não só dando coisas ou fornecendo pistas, mas estando, que é o muito importante no meio disto tudo, é estar, saberem que estamos. Estar, nem que seja na janela do computador, mas estar a ouvir, estar a esclarecer. Eles têm facilidade de aceder à net, ao computador. Tem. Muito mais do que muitos portugueses, sem dúvida nenhuma. Isso vem todos muito mais evoluídos, sem dúvida nenhuma. Isso Aliás, não. eles no Facebook e no YouTube têm a vantagem de poder falar na língua deles, Exatamente. porque E há um traduzir e ter tradução automática, sendo necessário. Não, mas nisso não há. Isso as pessoas são evoluídas, a não ser que sejam pessoas mais idosas, mas que já têm cá familiares ou assim, não há. Agora, o que é que nós tivemos que fazer para além deste estarmos atentos ao que é que vai acontecendo, de estarmos a fazer pontes entre vários organismos? Nós trabalhamos sempre com a Caritas diocesana, e diocesana e não diocesana, como trabalhamos com outros setores de outros sítios. Porquê? Uns migrantes que estão aqui, mas que depois arranjam trabalho ou outra coisa noutra diocese, noutro sítio, nós acompanhamos por princípio as pessoas, isto é, transmitimos, vai ser necessário acolher aquelas pessoas, vai ser necessário eles procurarem uma casa e depois é preciso sempre alguma ajuda para as coisas da casa, porque ninguém tem tanto dinheiro junto para comprar mobílias ou para pagar uma casa mobilada. Portanto, há que fazer a ponte entre essa outra diocese, entre esse outro organismo, entre juntas de freguesia, entre paróquias. Isso é o fundamental, estarmos sempre a fazer pontes. E depois, o que é que inventamos? Inventei uma coisa que ressuscitei já há uns anos, que ainda chegaram a entrar na Pastoral da Saúde naquelas atividades, as peregrinações dos frágeis e tal, que era o projeto dos solidários em multiculturalidade, que nós tínhamos, onde muitos estrangeiros e portugueses entravam numa de ajuda no que fosse preciso. Foi preciso ir para os frágeis, também foram, era preciso ajudar, outros ajudavam, era preciso fazermos uma campanha, uma coisa faziam. Assim, nesta altura, o que é que de repente eu verifico? Eu e as associações de imigrantes, com quem trabalho sempre muito proximamente, que não pode ser de outra maneira, porque eles são os interlocutores mais fortes das diferentes comunidades. E, portanto, o que é que tivemos que fazer? Ressuscitar o nosso projeto dos solidários em multiculturalidade, mas noutra faceta que é, por exemplo, noutras, mas que é, por exemplo, pagar as despesas básicas das famílias que nós vamos conseguindo saber que perderam toda a possibilidade de o fazer. Portanto, nós não podemos, uma família não pode viver sem luz, sem água, sem casa, portanto, à partida. O que é que acontece? Como há muitas coisas onde se pode comer e onde se distribui comida, cabazes, os vicentinos e a Caritas e outros, e há os refeitórios sociais e isto, pronto. Eu costumo dizer, de fome não vão morrer, porque é uma questão de serem orientados ou ter as refeições, ou ir buscar, ou etc. Aí a coisa vai se resolvendo. Mas depois faltam as despesas, porque normalmente nestes sítios dá-se cabazes de alimentação, não se dá dinheiro, não é? Não se dá outras coisas. Portanto, essa parte, essas valências estavam a faltar, e nesta altura não podíamos deixar as pessoas um ano assim, andar aí fechados em casa, cheios de fome, cheios de sede e cheios de sede de tudo, e cortarem-lhes os bens essenciais. Isso era terrível. Então, começamos a canalizar contactos por todos os lados, fiz uma rede que foi fenomenal, tive surpresas fantásticas de pessoas que eu não pensava, até com quem não tinha tanta proximidade, mas lá está, nas minhas redes de contactos, Facebook, etc. E espalhei que nós estávamos com este projeto, quem pudesse, não pus publicamente o que era, pus quem puder e estiver interessado em colaborar, entre em contacto, por
favor e tal. Pronto, e houve muita gente que se disponibilizou e o que é que nós fazemos? Mandamos, eu recolho com as associações as faturas ou, portanto, o valor que há a pagar, mandam-me isso com os NIBs ou as referências multibanco das empresas ou das coisas para pagar e mensalmente eu tenho estado, estou eu com essa parte, porque as outras continuam a dar aulas online e a fazer o resto das coisas também online, e então vou distribuindo isso pelo leque de voluntários que se associaram a este nosso projeto. Portanto, neste mês eu sei quem é que pagou faturas maiores este mês ou quem é que fez isto, então agora não vou dar a este maior, vou dar àquele, então vou dividir para o outro lado e vou dividindo pelas pessoas. O que é que eu faço? É no sentido de quem precisa não sabe quem é que o ajudou. E quem ajuda também não sabe quem é o que precisa. Portanto, só funcionamos com os papéis. Todos vêm para mim e eu devolvo depois o comprovativo do pagamento e corto, por exemplo, há voluntários nossos que pagam pelo banco diretamente em casa, pelo computador. E então ali vem a conta da qual saiu aquele dinheiro ou o nome da pessoa. E eu primeiro, aqui no computador, vou editar aquilo, corto, ponho uma tarjeta onde estão essas referências, que é para não ir o nome da pessoa por aí fora, e mando o comprovativo. E assim temos estado a funcionar durante este tempo todo. Somos muitas pessoas a fazer isto tudo. São milhares de euros que já foram. Mas a nível da diocese ou estou a falar do país todo? Não, estou a falar da Diocese. Diz-me uma coisa, mas apesar de serem muitos, vocês precisavam de mais. Mais voluntários? Sim. Sim, precisamos sempre mais. Mas pronto, mas eu já sou feliz com os que vou tendo, não é? Eu também não posso querer tudo. E quem se quiser, Mas quem se quiser voluntariar, como é que pode fazer isso? contacta particularmente ou através do Facebook, ou através do Messenger do Facebook, das mensagens lá no Facebook em cima, Migrações no Porto, ou Maria Viterbo, mas nós temos página, Migrações no Porto, e, e pronto, e diz, olha, eu estava interessado em colaborar, o que é que eu posso fazer? Eu explico à pessoa direitinho como é que estamos a fazer. Ou pode mandar um e-mail para mim, mar.2002@sapo.pt ou sec.migracões@sapo.pt, o meu ou o do secretariado. E as pessoas entram em contacto, pronto. Não falo de como contactar. É só. Exato, o problema não é o contactar, o problema é a pessoa ter o coração aberto para chegar a uma altura do mês e uma Maria mandar-lhe uma coisa e dizer, olha, pode ajudar com essa fatura, pode pagar esta coisa, e pronto. E se puder, pode, se não puder também, se houver necessidade, por exemplo, eu também faço uma coisa, mesmo entre nós, os da equipa também somos, não estamos de fora, nós não procuramos os voluntários fora, então, nós somos os primeiros. E o que é que eu faço? Uma fatura, por exemplo, que nós sabemos que internet, eletricidade, sobretudo, é muito caro. Uma fatura maior, também eu falo com as pessoas e entre nós dizemos, olha, vamos dividir ao meio. Tu pagas metade, eu pago metade. Pronto, uma pessoa paga aquela fatura e a outra pessoa transfere-lhe, isto entre pessoas de confiança, claro, que entre nós. Olha, pronto, dá aí o NIB e eu transfiro para ti metade, e tu pagas a fatura. Pronto, e dividimos por dois, não é obrigatório ser um a pagar 90 euros ou outra coisa assim, não é? Vamos dividindo. Mas tem sido assim, tem sido uma resposta que tem permitido às pessoas pelo menos manterem-se dignamente, com dificuldades, mas com, pronto, depois a Caritas também, sim, depois a Caritas também fez a sua parte, mas claro, a Caritas tem muita gente, tem muitos portugueses também, não é? Toda a gente também tem. Cada vez mais. Não é, claro, não é para tudo, os refeitórios também sabemos que tiveram um aumento exponencial de pedidos, portanto, eu acho que nesta altura achei que tínhamos que estar todos em movimento, não podíamos estar a pensar, vou mandar para ali, isto não é mandar para ali, é vermos se podemos fazer nós agora.
E se for possível fazer pontes, fazemos, mas se os outros estiverem sobrecarregados, olha, vamos tentando resolver. Eu sou a Muito mulher bem. das resoluções, sabes? Não gosto de coisas assim em Sim, banho-maria, sim, ficar nem assim. como. Sim, sim. Não, não dá, porque a pessoa tem um problema é hoje. Eu não posso deixar para o mês que vem. Quer dizer, se tenho um problema para resolver é agora, então vamos lá ver Pois. se conseguimos resolver. Maria, diz-me uma outra coisa. Falando em problemas, a pandemia eh, também ataca os migrantes, como é óbvio. Em Pois. termos de vacinação, os que estão cá em Portugal, como migrantes, têm o mesmo acesso à vacinação como os portugueses ou estão Vão sequer ter, os que estão regularizados, sim, vão ter, mas claro que com estes atrasos todos que tem havido, sim, sim. nem mesmo eu ainda com a minha idade ainda não fui vacinada, eu só vou ser vacinada, agendei estes dias para o dia 22 de maio. Eles são todos mais novos, não é? Há poucas pessoas assim de idade. Sim, sim. Também há migrantes que já morreram com Covid, é óbvio, não é? E muitos que já tiveram e tiveram as limitações, como toda a gente, serão vacinados, mas serão. Nesse ponto não há qualquer discriminação, desde que sejam utilizados. Não, sim, não há discriminação. Eles têm direito aos cuidados de saúde, como nós temos. E com este decreto que foi agora, que saiu agora, mesmo os que têm os processos pendentes ainda, mas não por culpa deles, têm direito ao abono para os filhos, têm que o requerer agora, e têm direito ao sistema de saúde, exatamente. Não é pelo facto dos processos estarem pendentes, por estas questões, não é, que aconteceram, que eles vão ficar de lado. Não, nesse aspecto, o governo tem feito as coisas bem feitas, neste sentido. Agora é preciso informá-los. Eu hoje estive aqui a informar pela internet e a pôr a citação e o decreto e as coisas, as explicações mais básicas, para que as pessoas sejam informadas e as associações. Eu mando logo para todos os lados, que é para as fontes de onde as informações podem partir depressa andarem rápido, não é? Porque não é o secretariado que consegue chegar a todos os cantos sozinho. Tem Maria, que ser com. em termos práticos, eu acho que já sei qual é a resposta, mas gostaria que ficasse aqui dada. Eh, Normalmente, os migrantes que chegam até nós são pessoas mais ou menos saudáveis. Não há procura de famílias que traiam com eles pessoas muito doentes, deficientes. Isso quase que não aparece. Não aparece muito, mas já tem acontecido. Pessoas com problemas. Há pessoas que, por exemplo, normalmente era assim: vinham primeiro, quem vinha primeiro, até mães ou Sim, pais, e depois etc., e partiam. deixavam lá filhos com deficiência, por exemplo, vários tipos de deficiências. Sim, E sim. depois, daí a um tempo, quando conseguiam estabilizar, traziam-no para cá, porque lá está, porque aqui também acham que são melhor tratados, que têm outras condições que não teriam no seu país, e sim, e normalmente nesses aspectos têm razão, e então acontece, mas claro que não é uma coisa assim muito visível, acontece uma vez por outra, uma família ou outra, não é assim muito. O vosso secretariado é composto por várias pessoas. Quantos sois ao todo? Somos 8 equipa central, como nós Então, dizemos, que são os que estão fixos sempre, e depois são 8 de colaboradores, que são aqueles que não estão propriamente numa área específica ou que estão sempre, mas que estão onde é preciso e sempre que é preciso. São os nossos colaboradores para fazer pontes também. Um, os centrais somos os que estamos sempre. Pronto, eu coordeno, mas faço também a parte social, esta parte mais. E depois também o relacionamento público, vá lá, eu tenho que me relacionar com as autoridades, com as embaixadas, com os consulados, com várias outras coisas, com os senhores bispos, com paróquias, etc. Tenho que fazer
e depois há a colega que está responsável pelo departamento de ensino e que também, além de dar as aulas, é a coordenadora. Temos a estagiária da FLUP, que nós recebemos todos os anos, um estagiário, uma estagiária do curso PLE, para o nosso secretariado, pronto, que está a fazer o mestrado e, portanto, tem que fazer o estágio, faz connosco. Depois temos as outras que são professoras, que estão especificamente para os cursos. Depois temos a jurista, especificamente para me estar a ver e a esclarecer e a ver os decretos e tudo o que sai, porque eu não consigo fazer tudo também, é lógico. Eu dependo delas, 100%, porque ainda hoje ela estava-me a mandar o decreto com a explicação, o tal resumo que eu fiz para as pessoas, foi ela que me fez a mim. Este aspecto e este, devem pedir isto. Pronto, e nesse resumo já está o principal, eu depois leio o decreto calmamente, mas é um trabalho que ela faz já há muito tempo, há muitos anos connosco, e fazia atendimento jurídico presencial e tudo isso. Ela também fez muito, muito por esta gente, mesmo em termos de questões laborais, etc. E agora está muito sobrecarregada a nível familiar e mesmo assim continua a trabalhar sempre connosco. Agora, em termos também gerais, não é caso único, é um paralelo à sociedade. Quando estes grupos organizados, como o vosso secretariado, como qualquer outro secretariado, precisa de renovar-se, há alguma dificuldade em encontrar pessoas para se comprometer. Isso acontece também com o vosso secretariado? Sim e não, depende daquilo que se lhes pede. Se for uma área mais ou menos, claro que as pessoas, sendo para não ganhar nada, ficam sempre um bocadinho. O que temos é este núcleo duro, não é? Este núcleo já está há uns anos, está muito na dinâmica realmente do secretariado e da diocese, muito integrado e que vai mantendo as valências. Depois, os colaboradores e os outros é um bocadinho difícil, de facto. E mesmo se falha há um buraco no departamento de ensino, é difícil encontrar quem seja da área e queira. Maria. No caso de haver necessidade de renovar, porque vocês não são eternos, claro, envelhecer. Graças a Deus o pessoal vai estar novo ainda, eles também a Sim, gente. sim, mas A que está velha sou eu e a Rosalina, as duas. sim, mas se houver necessidade de renovar, de repor o estoque de pessoas do núcleo duro, Sim, estás a ver futuro ou vamos cair naquele processo que já não é novo de deixar morrer e tal. ver, depois ressuscitar, depois morrer? Não, eu não, olha, eu não tenho, espero que isso não aconteça. Eu tive sempre a preocupação de ir sensibilizando as pessoas e tentando que entrassem na dinâmica. Aliás, tive até, enfim, preparada uma pessoa mais ou menos que poderia ficar comigo até para ficar por dentro, mais por dentro e tal, mas na altura o bispo que tínhamos achou que ainda não era tempo, não era altura e portanto não deu, mas eu tenho sempre esta preocupação de não estarmos agarrados, primeiro, porque isto não é nosso, isto é para o serviço de todos, e depois de termos, de não ser um secretariado que depois de repente tem uma série de compromissos com as pessoas e depois não dá seguimento, não é? Porque isso seria terrível. Eu tenho esperança que não nos aconteça isso, muito sinceramente. Eu acho que as pessoas que temos estão preparadas suficientemente e estão conscientes da responsabilidade que é, e estamos sempre empenhados em ir prestando o melhor serviço. Eu penso que entre uns e outros há sempre, até por exemplo, quando tem sido preciso encontrar alguém, não tenho sido eu que tenho encontrado, é sempre uma delas que acaba por encontrar alguém
que é conhecida da mesma área e etc. e tal. Portanto, porque é assim, o coordenador não tem que estar a fazer tudo, o coordenador tem que estar Coordenar. ali com todos. Não, tem que estar no meio de tudo, mas com todos, e as pessoas sabem disso. Toda a gente é livre de trazer as pessoas e de apresentar e de ir também procurando. E quando temos um buraco, andamos todas ao mesmo tempo a procurar em todo lado. Acho que tenho uma esperança muito grande que não acontecerá isso. Não queria nem ter essa ideia, não é? Só uma ideia fantasma. Não queria mesmo, e acho que não será. Não vai ser por aí, acho eu. Se vocês forem renovando lentamente. Sim, e é que as pessoas. Eu tenho, por exemplo, nesta fase do projeto, deste desenvolvimento pandemia, eu fiquei surpreendida com várias pessoas que me responderam positivamente e que se interessaram muito pelo nosso trabalho. O que quer dizer que já que se criou uma relação, que amanhã terá já outra, já estará dilatada, não é? Já terá outros frutos, eu estou convencida disso. Eu estou sempre a tentar criar relação nas mais diversas áreas para termos sempre gente mais perto de nós, mais ligada. E acredito que não vai acontecer assim um afundar. Eu não queria nada que isso acontecesse nunca. Claro, para bem de todos. Para bem de todos, pois que. Claro. Maria, claro que nós tínhamos conversa para a noite toda e por muitas outras noites. Pois era. Mas não vamos poder estar aqui muito tempo. Ia pedir uma coisa que eu acho que seria um pouco engraçado para nós, portugueses, e também para os migrantes que nos poderão ver e ouvir nas redes sociais. Queres, em duas linhas, despedir-te deles nas várias línguas que tu dominas? Ui! Uma despedida breve. Eu não avisei ninguém que isto ia acontecer, não é? Por isso eles também não Pronto, sabem que o vídeo vai mas aparecer. o vídeo daqui a umas 2 semaninhas, semana e meia, vai ser postado nas redes sociais. Eu depois vou ter cuidado de postar no teu Facebook também, Está para bem, obrigada. verem descaradamente que lá estás a falar de uma coisa tão importante de séria como são as migrações. Por isso eu gostaria muito que, até para que os portugueses ficassem com uma ideia de que realmente a pluralidade é rica e que é bonito vermos como nós também nos adaptamos ao coelho de fora. E o coelho de fora é sempre um contributo para o país enriquecer-se culturalmente, porque só assim é que tínhamos que crescer. Então eu lançava-te esse desafio, esse repto, dizer uma boa noite, sei lá, Então, olha, uma serve para uma data de países, porque então, todos dominam mais ou menos a mesma. Spokojnej noche. Christos voskres. Bonne nuit à tous. Good night. Have nice and sweet dreams. Buenas noches. Buona notte. Mais? não, agora preciso do Papa. Gute Nacht. Tu agora precisas do Papa, ó Maria. Com essas línguas todas. Já tem vários. Muito obrigado por este teu contributo, por esta tua disponibilidade. Como disse, a gente com a história hoje tinha várias histórias de gente, e é verdade, foi a tua história com a história de milhares de pessoas que nos procuram, e esperemos que esta nossa entrevista. São mesmo milhares, desculpa Milhares, só, são sim, mesmo milhares por ano que passam de qualquer forma pela nossa ação. São ação. milhares. E eu gostaria que este nosso tempo aqui passado, que esta nossa conversa, ao chegar às pessoas e chegasse a muita gente, ajudasse as pessoas a perceber que o direito à vida, o direito à dignidade, não é só nosso, também é dos outros, daqueles que nos procuram, muitas vezes que chegam um bocado de mãos vazias,
mas com um coração Normalmente pronto chega. para dar, para receber, para partilhar connosco coisas novas, coisas bonitas, coisas boas, a gastronomia, os conhecimentos que eles têm noutras áreas que nós não temos. Sem Vamos, dúvida. vamos tentar que este vídeo, que este testemunho que tu aqui trouxeste, caia no coração de cada português que nos ouça e consigamos criar uma sociedade mais acolhedora ainda e que consiga, juntamente com o secretariado das migrações do Porto, dar uma resposta cada vez maior às necessidades que vão surgindo. Maria, muito obrigado. Eu não vou agradecer que Obrigada, Américo. Não tens que agradecer, eu é que agradeço por teres lembrado de mim, de nós, do nosso trabalho e pronto, que realmente há não, muita gente. eu não me podia esquecer do vosso trabalho porque vivo perto com ele, sabes, tenho que É, estar muito e próximo. nós somos parceiros, não é? Também, É verdade, portanto, e somos amigos e tudo. eu sei, Este esquecer de mim, assim, não me ia esquecer, não me ia esquecer, não, até porque não. se é uma coisa que eu tenho imensa admiração, é por quem gosta e sabe trabalhar com a diferença. Porque eu sei Hum, quanto é difícil ser-se diferente e quando a diferença é muito relevante, às vezes os tabus, conceitos, dói muito. Por isso era meu dever, uma vez que não posso contribuir de outra maneira, poder dar-te um espaço de antena aqui não, neste mas já programa. fizeste muito, já fizeste muito. E espero bem que sim, que tenham feito os dois muito para que os nossos irmãos que nos procuram possam chegar aqui e quando um dia regressarem aos seus países levem uma imagem muito boa do povo português. Hum. Maria, eh, Obrigada, Américo. nós, Boa noite em boa noite, português. boa noite em português, porque realmente é em português que se fala aqui, mas acredito que quem ouviu este programa vai divulgar para mais gente ainda, mais e mais. Vamos chegar a muita gente e queria dizer a toda a gente que nos está a ouvir, que nos vai ouvir, que se tiverem histórias de vida que queiram divulgar aqui, podem contactar com contosreais@gmail.com e depois eu tratarei do resto para que realmente estes encontros possam acontecer para dar a conhecer toda a abrangência que temos na vida de situações tão diferentes, e tão paralelas, no fundo, como aquelas que vivemos aqui hoje. Maria, um até sempre Até e sempre, Américo. Um grande um abraço. grande abraço. E olha, Obrigado. queria pedir a toda a gente que terminasse com esta ideia. Somos realmente todos uma família. Não importa de que país, de que cor, de que tamanho, de que feitio. Somos todos uma família.